antigamente, a instituição ela era secreta, né? Pelas perseguições, Sim. né? Enfim, e hoje a nossa instituição ela é apenas discreta, né? Então, a gente sofreu, né, essa mudança, né? E é dramática, né? De ser secreto Sim, para ser discreto, com certeza. né? Então, por isso que às vezes tem muita discriminação, né? Referente à nossa sublime instituição por causa do secreto. Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao canal da Group, a mais um episódio do nosso podcast. Para quem não me conhece, sou o Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano de Almeida, da Group. Estou aqui novamente com vocês para apresentar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa instituição, da nossa amada Ordem Maçônica. Hoje não teremos aqui, do nosso lado, aqui apresentando o podcast junto comigo, o nosso nobre e amado, sapientíssimo grão-mestre Paulo Rafael, porque ele está aí tratando da expansão da Group, mas estará nos próximos programas, com certeza, devido aí a todos os projetos que nós estamos em andamento. Perfeito? Mas conto aqui com a presença de vocês até o final desse episódio. Não se esqueçam, a todos os nossos irmãos maçons, a também os colaboradores, aos interessados, os admiradores da nossa estimada ordem, que compartilhe esse vídeo, se for interessante para vocês, se for produtivo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante a divulgar a nossa instituição. Também compartilhar, como eu disse, e se inscrever, além de se inscrever, acionar o sininho de notificação, isso é muito importante. No link da descrição aqui do nosso canal da Group, aqui no nosso podcast, que é original, nós teremos também o site da Mística, que é a nossa patrocinadora, onde você terá curso sobre religiões, sobre instituições, fraternidades, história. São cursos muito bacanas também que dão ali uma nova visão sobre diversos assuntos esotéricos ou místicos nesse sentido. Também tem o site do Soglia, além do site de outros colaboradores. Também até aproveitando esse instante, só corroborando uma orientação que nós demos, na verdade foi uma informação que nós demos no podcast anterior, que você já deve ter visto, com o nosso nobre irmão procurador de justiça, o Stefano Carlucci, em que nós falamos do Soglia, né? Nós deixaremos o site aqui do Soglia também, da Sociedade da Aliança das Grandes Lojas. Então, só atualizando as informações que foram passadas, né? Isso também está no site do Soglia, são 46 grandes lojas em 14 países, tá? Prestigia também o site do Soglia, no qual nós somos confederados. No mais, maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, fazendo de bons homens excelentes homens. E hoje nós temos um exemplo aqui, trazemos com muita honra e muito orgulho nosso estimado irmão Stanley Araújo, grande secretário de mídia da Group. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano. É um prazer estar aqui em mais um podcast, né? Um podcast. Né? Espero poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas relacionadas à secretaria, referente à maçonaria também. Estamos à disposição. Perfeito, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós vamos falar um pouco do seu cargo, que é muito importante dentro da nossa potência, né? Que é justamente a Secretaria de Mídia. Mas antes, conhecer um pouco do irmão, conte um pouco da sua história, sua entrada na maçonaria, quando que se deu, quanto tempo o irmão está na ordem, qual o caminho, a caminhada maçônica do irmão até então. Bom, eu fui iniciado, né, na maçonaria em 2014, né, por meio de uma loja na Barra Funda, né, a Augusta Respeitável Loja Simbólica Rei Salomão, né, 2134, né, no qual hoje a loja, infelizmente, né, ela não é existente. Né. E nessa loja, né, eu fui levado, né, ao segundo grau, exaltado e posteriormente, né, no término dessa loja, né, e eu fui instalado em uma outra potência, né, em uma outra loja. Entendi. Né? E engraçado que essa trajetória, né, na maçonaria foi de uma forma bem interessante, né, e até divertida. Porque eu admirava muito, né, a maçonaria, porque como todo mundo fala, né, tem rico, tem pessoas influentes, Sim. Presidentes, né, dos Estados Unidos e diversos outros países, monarquia também, né, enfim. Sim. E eu trabalhava numa empresa na Santa Efigênia, né, eu trabalhava como um gerente, né, comercial. E eu atendia um cliente, né, eu não atendia o cliente direto, mas aconteceu alguma coisa naquele momento ali que, né, que por mim não foi por acaso.
né? Não foi uma obra do acaso. Eu fui lá atender o cliente, né? Um rapaz queria comprar uma placa de vídeo, eu lembro até hoje, né? Era o Kleberson. E quando eu tava conversando com o Kleberson ali e tal, eu vi um anel, né, da maçonaria no dedo dele, mas era um anel bem grande, né? Aquele símbolo bem enorme, né? Todo banhado de ouro e tal. E aí eu, né, achei interessante. Eu pertenço à maçonaria, você é maçom? Não, eu sou assim e tal. Eu falei, legal, interessante, né, e tal. Aí eu, né, vi que tinha um interesse e eu tentei pegar um telefone dali do irmão, né? E aí eu consegui. Aí o irmão respondia daquela forma, né? Sempre poucas informações sobre a Sim, sim. instituição e tudo, como sempre, né? Eu curioso, né? Maçom é muito curioso, né? Bastante. Eu fui abrangendo conhecimento, fui de degrau em degrau ali com ele. E assim ele apresentou o Venerável Mestre, né? A gente acabou se conhecendo, foi até a loja, a gente sentou, conversou, explicou tudo. A gente saiu para almoçar ali, para conversar, para ele me conhecer, né? Tudo certinho. Então, foi muito interessante essa primeira busca aí. E aí, o que acontece? Depois dessa conversa toda, né, Sereníssimo, eu fui roubado na rua. Caramba. Eu fui roubado na rua depois de uma semana e acabei perdendo meu celular. Né? O cidadão levou meu celular e acabei perdendo o contato do irmão. E o irmão tinha me apresentado a todo mundo, tava conversando e tal. Só que a gente sempre se encontrava no centro da cidade. E aí eu fiquei frustrado, né? Falei, poxa, Imagino. né, perdi o contato. E aí falei, deixa aí então, né? E aí quando foi 2014, mais ou menos, né? Ali no finalzinho de 2013, eu tinha comprado um anel. Eu comprei um anel, fui lá, vou comprar um anel e tal, né? Tive uma admiração. E tava trabalhando ali e tal. E acabei, né, lhe dando conta que um outro gerente de uma outra loja que a gente comprava mercadoria era maçom. E aí ele veio, né, naquelas perguntas, né, e tal. Eu tava com o anel, né? Queria fazer um reconhecimento. E eu não sabia, né? E tava ali, né? Quase que se passando por maçom, né? Entendi. E ele me convidou para mim poder conhecer a loja, né? A gente conversou, ficamos durante uns 6, 7 meses mais ou menos, né? Ali trocando ideias, conversando, como ele já me conhecia, já tinha um vínculo mais forte. E aí, sendo assim, eu tive essa oportunidade de poder ser iniciado e começar na senda aí do conhecimento, né? Maçônico. Nossa, muito bacana, irmão. Então já fez o convite para o irmão, né? Sim, E o que foi interessante que o irmão falou, nós temos muitos admiradores, né, da nossa ordem que utilizam anel, é, adesivos no carro e sim, tudo mais, mas nem sempre todos que sim, utilizam exatamente. esses apetrechos, digamos assim, Sim, são maçons, são da ordem, né? Mas são admiradores. O irmão foi reconhecido exatamente por causa disso, né? Teve uma sim, oportunidade pela sua admiração e pelo seu respeito pela sim. ordem, né? E como que foi, meu irmão, essa experiência? Nós sempre perguntamos aos nossos irmãos que vêm aqui essa experiência, né? É sempre bom ouvir a versão de cada irmão, o relato, essa experiência que os irmãos tiveram ao entrar na ordem, né? Além de outros assuntos que nós iremos tratar. Como foi a reação da família? O irmão já era casado nessa época? Como que foi essas primeiras impressões, esses primeiros meses dentro da ordem? Bom, em 2014, né, eu era casado e para minha família, né, foi bastante importante, né, porque né, eu sempre expliquei o que é maçonaria, né, inclusive para meus pais, né, para minha mãe. Minha mãe é um berço tanto quanto o meu cristão, né, Entendi. e meu pai também veio de uma filosofia cristã. E é um pouco meio difícil, né, aceitar por causa do mundo, né? Que a gente vive meio preconceitos, né? É os folclores, né? Discriminação. Sim, não concordo, né? Até porque não é o desconhecido, né? Não conhece. Sim. E quando eu fui iniciar, né, a única pessoa que me incentivou foi minha irmã, né? Também eu não tinha conhecimento nenhum, né? Porém algo novo, né? Uma coisa que é nova, vai lá, participa, vê o que é, né? É, já tinha um conceito, né, do que seria. Sim, sim. Eu já tinha lido, né, um pouco antes, né, como todo mundo, né, lê, tentando abranger conhecimento. Sim. É claro que a gente vê hoje em dia muita coisa, né, distorcida por meio das redes sociais, É, até pela infelizmente. internet. Em 2014 não era dessa forma, como está sendo hoje. Então, o conhecimento que eu obtive ali foi por meio da leitura mesmo, por livros liberados pela própria maçonaria, né, descrevendo o que é a maçonaria. Isso é bom. Então eu vi alguns conceitos que são, inclusive, que eu uso, né, hoje em dia, né, e eu levo com eles como algo sagrado, que é o aperfeiçoamento moral, né, intelectual e, inclusive, o espiritual, que fez muita diferença na minha vida, né. E a gente sabe, né, que para a gente ser aceito na maçonaria, temos que crer em Deus, né, não Exatamente. tem como um Exatamente. satanista, né, deixar
enfatizar isso, né? Um ateu entrar na maçonaria, por alguns conceitos lá dentro, né? Que nós, como maçons, sabemos o porquê. E a minha família aceitou sim, né? Aceitou. Algumas pessoas, né, posteriormente começaram a ver, né, algumas fotos, algo do tipo assim. E aí ficou um pouco meio confunde, né? Confunde um pouco entre a sua religião, né, e a maçonaria. Mas que religião que você é? Né? Eu tive diversos donos de empresa que fizeram esse tipo de pergunta, né? E a religião dele é maçom, ele é maçom. É o A que mais religião, acontece, é verdade. entendeu? A maçonaria é a religião dele. Não, que vi você com uns aventais, ali, aquela coisa bonita, né? Então eu achei que você era maçom, você não era cristão. Então as Nossa. pessoas acabam, né, entendendo de outra forma. Algumas pessoas, né, têm esse certo preconceito com a nossa instituição por falta, né, desse conhecimento, né? Por não ser também participativo, né? Porque a maçonaria está em todos os momentos aí da história, né? Sim. Inclusive a filantropia, né? Que é muito importante para nossa instituição, né? No Brasil a gente vê diversas lojas ajudando, né? Em diversos estados, pessoas necessitadas, inclusive a PAI, né? Também, E né? diversas outras, né? Que o Rotary Club também participa, né, em diversas outras instituições de caridade que a maçonaria sempre está empregada. Então, está muito visível, né? E a gente sempre, eu sempre costumo falar assim, né? Como que as pessoas não têm não têm esse querer saber, né, da maçonaria, sendo que em toda cidade que você passa, né, você sempre vê um monumento maçônico, Um símbolo, né? um símbolo na entrada, algo do tipo, né? Então foi por meio dessa, né, dessa curiosidade para eu poder saber que eu também fui buscar. Nossa, Né? muito bacana, irmão. Até a questão do que você citou, da questão da maçonaria, na verdade, hoje em dia, ela é discreta. Na verdade, eu digo até mais, ela é privada. Né? Ela não é secreta. Ela foi secreta na época das perseguições, enfim, justamente por esses pensamentos arcaicos, né? De achar que a maçonaria era ligada ao terrorismo, que a maçonaria é ligada a outras coisas que nem é bom citar aqui. Inclusive, os pré-requisitos básicos para entrar na ordem maçônica, na verdade, a ordem maçônica existem vários requisitos para você entrar na ordem, mas os 3 principais, sendo o primeiro, é crer no ser superior independente de religião. Né? Maçonaria não é religião, com certeza. como muitas vezes o irmão foi confundido, também já me confundiram, confundem até hoje, né? A sua religião é maçonaria, já ouvi isso também, a sua religião é maçônica, enfim. Então, a maçonaria não é religião, é uma filosofia de vida, né, que você aplica. E dentro da ordem nós temos maçons de diversas religiões. Né? Sim, com certeza. Então, é uma filosofia de vida que você pratica e não há conflitos com a sua religião. Na verdade, a maçonaria ela te incentiva a você continuar sendo religioso, a você crer num ser superior, independente de religião. E esse é um dos 3, na verdade, é o principal dos 3 pré-requisitos básicos. Né? Então, isso geralmente acontece por falta de conhecimento, como você citou, mas também existe alguma maldade, né, de pessoas realmente ignorantes, de pessoas que não têm um trato, né, pessoas grosseiras, e acham que falando mal da maçonaria ou mistificando a maçonaria, vai conseguir alguma coisa. Você citou também a questão da internet, né? Realmente, 2014, 2010, não tinha tanta besteira como tem hoje a respeito da nossa ordem. Por isso que um dos objetivos do nosso podcast é desmistificar. Acho que é muito importante isso aí que o irmão falou. E, além disso, você entrou na ordem, o irmão entrou na ordem, passou pelo 2º grau, passou pelo 3º, o irmão entrou no rito escocês. Sim, na verdade eu não entrei pelo rito escocês, né? Eu entrei pelo rito de York. Né? O rito de York? Sim, fui iniciado no York e depois, posteriormente, fui para o rito do ré. E aí, continuei no rito do ré até, né? Até os dias de hoje. Mas assim, eu fui iniciado, né? Depois eu fui elevado, exaltado, instalado, tudo no ré. Eu só fui iniciado mesmo no rito de York. Eu já conheço o irmão há alguns anos, o irmão, inclusive é venerável mestre, né? Sim, é pés master do rito escocês, né? Para os nossos irmãos que estão nos assistindo, estão entendendo aqui o nosso jargão, claro. O nosso idioma, digamos assim, né? Para os nossos colaboradores, para aqueles que nos acompanham, os admiradores da nossa querida e amada ordem, rito é a forma de conduzir a reunião. Né? Cada reunião tem começo, meio e fim, e existem diversas maneiras de conduzir a reunião, apenas isso, tá? Então existe a moda inglesa, a moda americana, a moda escocesa, até a moda brasileira. Então, nosso estimado irmão, ele citou o rito de York, é um rito americano, né? Sim, e o rito escocês é um rito, apesar de ter esse nome, né? Sim. Rito escocês, ele foi criado na França e é praticado nos Estados Unidos. Até hoje eu não entendo isso. Nós fazemos essa anedota aqui com o rito escocês, né? Se nosso apetite não estivesse aqui, ele ia rir bastante. Inclusive, no caso, eu iniciei no rito inglês, que é a emulação. No rito inglês?
Mas certo? basicamente é isso, né? É a forma de conduzir a reunião, mas as instruções são universais, levam sempre o mesmo Sim, caminho. exatamente. Eu queria até enfatizar, né? Como o Seríssimo tinha falado, né? Por falta de conhecimento, né? Sim, Algumas pessoas perecem, né? Por falta desse conhecimento. Mas também teve outro lado bom, né? Tive muitas coisas boas também relacionado à instituição, né? À ordem, que foi oportunidades de emprego também. sim, Tive belíssimas oportunidades, né? Quando eu precisava, né? Por causa da instituição. Eu já tive instituições públicas também que me ajudaram em diversos sentidos, né? Por causa da influência de algum irmão, né? E assim por diante. É claro que, então vocês fazem essa distinção, né? De pessoas. Não, é que a gente tem um certo carinho, né? exato. Pelo irmão a gente conhece, né? Foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei numa loja, né? Primeira vez numa entrevista com o Venerável, eu falei que seria diferente, né? Entre um profano e um maçom, então, se eu sou profano, né, e tal. E ele era médico, né? O Venerável Mestre da minha primeira loja, né? E ele falou para mim assim, o Alexandre, se eu tiver 2 currículos na minha mesa, né, entre os 2 currículos aqui para trabalhar comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar identificar quais dos dois se são maçom. Se tiver um maçom, o que eu faço? Eu entro em contato, né, diretamente com a loja ou com alguém que está bem próximo, para eu poder obter com mais conhecimento mais aprofundado daquela pessoa. Se ela tem as responsabilidades dentro da loja, se ela não tem nenhum tipo de problema, né, com o relacionamento, que a gente frequenta as lojas, a gente sabe como que Sim, é, né? sim. A gente tem um vínculo tão forte, né, com as pessoas que estão ali dentro conosco, né? Não só apenas dentro da loja, mas fora. Né? As cunhadas acabam se conversando, Sim, também. acabam fazendo eventos fora da loja. Então a gente se estende e acaba tendo aquela amizade bem aprofundada, né, com o Venerável. Então isso foi muito importante, né, de falar de que essa seria a diferença, né? Essa pessoa que eu não conheço pode ser uma pessoa boa. Existem muitas pessoas boas, né, que não pertencem à instituição. Sim, Só que eu, como empregador, né, sendo um profissional, eu vou verificar esse perfil e vou verificar aquele. Se esse perfil não for caber, é claro que eu vou dar oportunidade para o outro. Só que esse daqui, se ele caber e eu ter todas as informações e é muito mais rápido, né, sim. do que esse, com certeza eu vou estar empregando esse. Então, sabe, foi um despertar na minha mente, né? E eu falei, poxa, então, se eu considero uma pessoa boa, né, que a maçonaria ela é em busca de pessoas boas para se tornar pessoas melhores, né? Isso, exatamente. Então, eu vou buscar, né, a instituição, que eu sei que a instituição ela nos emprega para a gente ser autossuficiente, Exato. né? Exato. Procura buscar, né, a gente ter conhecimento, meio de faculdades, estudos, né, a gente ter um perfil, né, autossocial, né, dentro da nossa sociedade. Esse é o caráter, né, da maçonaria, fazer a gente elevar, né? Então, Exatamente. por isso existem muitas pessoas importantes, né, no meio, né? E por causa desse empurrão, né? Eu sempre falo assim, a maçonaria sempre está me empurrando. Ela sempre está batendo o martelo ali, vamos aí, Pra vamos aí. cima, né? Pra evolução. Vamos elevar, vamos subir, vamos ficar parado, né? Não tem como. E foi interessante o que o irmão falou, né? Até para explicar esse ponto, eu achei muito importante que o irmão expôs isso, porque com certeza vai ter comentários dizendo, então existe um certo elitismo. Não é questão. Entendam pela questão, como o irmão falou, do crivo. Primeiro que para você entrar na maçonaria existe um crivo. Sim. Existe uma sindicância, existe uma análise do seu perfil. Então, é uma fraternidade, é uma irmandade. Infelizmente, nem todos os irmãos entendem isso. Infelizmente. E também as pessoas que não são maçons. Né? Quando nós falamos profanos, é apenas uma questão simbólica. Sim, Tá? sim. Então não levem para o lado negativo. Né? Sim, sim, Profano é claro. aquele que não é iniciado, apenas isso. Não vai no sentido de profanidade, olha, profanou o templo. Não é nada tão radical dessa forma. Tá? É só uma nomenclatura não depreciativa, né? Procuramos não falar depreciativo, mas é pessoas que não foram iniciadas. Então existe um crivo, como o nosso irmão colocou, se o empregador, que é um irmão da fraternidade, ele vai escolher o irmão da fraternidade porque já passou pelo crivo. Ele é um irmão atestado, Sim, com um selo de exatamente. qualidade, digamos assim. É basicamente isso. E é uma irmandade, né? Eu costumo repetir muito isso. Por quê? Nós não falamos irmãos à toa. Não é Sim, da boca para fora. A maçonaria é uma família. E para você entrar dentro desta família, você precisa ser aceito. sim, com Então tem que ser uma certeza. pessoa de valor, por isso que vem o lema que nós sempre falamos, né? A maçonaria faz de bons homens excelentes homens. Tá? Sim, com certeza. É muito importante que o irmão falou. Bom, eu queria contar, né, uma experiência, né, que eu tive que foi muito, muito engraçado. Que eu saí de casa, né, acabei esquecendo minha carteira e fui para uma loja lá em Carapicuíba. E quando eu estava indo na rodovia, eu vi um pedágio. E aí eu, né, encostei no pedágio, falei, moça, não tem como fazer
né, um pagamento aí Sim. no cartão, alguma coisa aí, de alguma forma na conta. Não, senhor, não tem possibilidade. Vou ter que mandar um boleto para você, esse boleto vai com multa e tudo, né? Ou você pode passar direto aí, né? E vai vir as consequências depois, né? E aí eu falei, vou encostar o carro aqui. E fiquei parado lá, né? Ligando pros irmãos, falando, irmãos, aguarda aí que eu tô tentando resolver. Um irmão tava lá do outro lado, né? Que tava todo mundo indo pra lá, Sim. pra loja. Um outro tava em outro canto, não tem como ninguém me ajudar, não tem a possibilidade. E eu parei o carro e fiquei ali, né? No ponto do pedágio ali, vendo o que eu faço, andando pra lá e pra cá. E aí eu olhei um monte de carro parado do outro lado do pedágio. Falei, bom, eu não tenho opção. Eu vou ter que ir lá, né? Pedir algum valor para eu poder passar no pedágio, né? Esqueci a carteira. No momento que eu tava indo, tinha um carro que passou. Esse carro passou e ele viu a identificação do meu carro atrás, né? Ele parou o carro um pouco mais para frente, saiu. Ô irmão, deu um grito na rua. Eu, opa, beleza. Eu não conheço. Eu não conheço aquele rapaz. Eu não sei de onde que ele era, bem novo, né? Acho que tinha em torno de uns 19 anos e tal. Eu cumprimentei ele, ô irmão, tudo bem? Tudo? O que tá acontecendo? Deu problema no carro? Não, pedágio, irmão. Tô indo pra uma loja agora, como que eu tô aqui, né? De terno, Caramba. gravata e tal. E eu do outro lado ali, pedi um valor. Não, irmão, eu pago pra você. Falei, ixi, cara, muito obrigado, irmão, né? Pela ajuda e tal. Ele falou, ainda tô o dinheiro de volta aí, porque você vai ter que voltar, né? Então, tô o valor de volta. Ele foi me deu lá um valor certinho. Agradeci o irmão muito, né? E é como eu falei, né? A gente tem diversos encontros, né? Se eu ficar contando as experiências Sim, minhas, bastante. tem muita experiência, né? O Sereníssimo Com também certeza, bastante. teve alguma experiência até engraçada às vezes, Sim. né? Eu queria enfatizar, né, para os irmãos, inclusive, que tá assistindo a gente, né? Que essa atenção, né, que ele deu, né? Sim. Passando o pedágio e vendo ali, e parou, né? E foi ajudar outro irmão. A gente também poder colaborar, né? E ajudar outros irmãos também, né? Também, claro. Da fraternidade, né? Como eu fui ajudado. Então, eu sempre falo pra minha esposa, né? Opa, acho que é irmão ali, ó. Tem alguma coisa estranha ali, diferente, né? Eu acho que é irmão, deixa eu dar uma olhada ali. Não, né, não. Então, beleza, né? Não só ajudar os irmãos, né? A gente tem que ser um bom cidadão, né? Sim, Ajudar com todos que a certeza. gente vê, é Com claro. certeza, com certeza. Por a gente ficar bem atento, né? A esses sinais, né? Vamos Sim. dizer assim. Inclusive, a maçonaria é fantástica, né? A Sim, maçonaria com é linda, é certeza. fantástica. Nós somos suspeitos para falar, mas ela é fantástica. Não precisa nem do nosso. Eu ia falar do nosso relato, do nosso testemunho, né? Não é uma igreja. É Nossas quase experiências. Nossas experiências, né? Sim, com certeza. Enquanto outros brigam por política ou por vaidade, a maçonaria briga pela humildade, a fraternidade entre os irmãos. Sim, sim. E como o irmão disse também, e nós aprendemos a ajudar qualquer cidadão. E a maçonaria nos ensina a ser bons cidadãos. É isso que é importante. Então é o trato com todos. É aquilo, fazer de bons homens, excelentes homens, é o que mais nós falamos aqui. Então é muito fantástico, né? Sim, Contarmos todas as experiências que nós tivemos, realmente daí os 3, 4 podcasts, né? Pode ter certeza, é tanto. Aí, irmão, você chegou também a mestre, depois a venerável mestre, também no Rito Escocês. Como foi essa experiência? A família sempre apoiando? Chega tarde, né? Todo dia. Sim. Isso é o que mais acontece. Eu quero ver algum irmão falar que Que é diferente, que né? é diferente, né? Mas tenho certeza, né, que a cunhada ela sabe que é em prol de Sim. algo maior, né, que a gente trabalha, né? Como eu disse, a gente trabalha em cima desse aperfeiçoamento intelectual, né? E a maçonaria ela trabalha em prol também da família, né? Então é muito família, né? Bastante. A gente aprende muitas coisas, né, dentro da maçonaria, inclusive, né, para os irmãos que estão assistindo, né? É tudo em referência ao vitriol, né? Tudo vem do interno, né? Vem tudo do interior, Sim. né? Então são vários conceitos importante. que vêm, né, e se expande quando a gente entra na maçonaria e vai andando por várias linhas e a gente acaba se tornando uma pessoa totalmente diferente, né, de quando entrou. Com certeza, é A verdade. gente vai trabalhando em prol dessa pedra bruta, né? E esse aprendizado é eterno, Exato, é né? verdade. Esse aprendizado é eterno. Enquanto mais você vai subindo de grau, mais você vai estudando, mais você vai indo, né? Você vê que você ainda precisa às vezes voltar atrás para você estudar novamente, Sim, é o que mais para acontece. você dar um passo à frente, né? Não existe um final, né? Com certeza. É bem complexo isso. E, né, ao ser exaltado, né, eu também entrei, né, diretamente nos graus, saindo dos graus simbólicos, eu entrei, me aprofundei aos graus filosóficos, né, no qual eu fiz o 4º grau, né, do mestre secreto, depois fui para o grau 5, grau 6, grau 7, grau 8 e parei no grau 9, né, que já é bastante coisa para mim. É muito. Com até aí certeza, com certeza. foi bastante coisa, né? Mas abrangi bastante conhecimento, né? E nessa trajetória minha, desde o grau 1 até
o grau 9, né? É importante, né, irmão? E a experiência? Como foi a experiência do irmão como venerável mestre? Presidir uma loja maçônica, Sim. cuidar dos irmãos da loja, iniciar irmãos, passar o segundo grau, passar o terceiro. Como foi essa experiência pro irmão? A experiência é incrível, né? A gente aprende a ser um líder, né? Ser venerável Exatamente. mestre é ser líder. E uma coisa que eu enfatizo bastante, né? E eu formei outro venerável também, Nossa, muito bom. né? Que eu fico muito feliz, né? Por ele ser um ótimo venerável hoje, né? Até eu vou dar um abraço aí pro Luciano, que ele Ah, o vai estar Luciano, irmão assistindo a Luciano. gente, o irmão Luciano. Chegou a conhecer, né? Sim, O sim, irmão conheci o irmão Luciano, né? Luciano. Um homem muito bom, muito bom. Sim, com certeza. E ao chegar ao venerável, né, eu aprendi de que dentro de uma loja, né, no qual eu fui venerável, foi constituída de 38 irmãos. Caramba. 38 irmãos, eu consegui chegar a isso. E era muito hormônio. Eu imagino. Muito hormônio masculino interno, né? Então é complexo. Você tem que ser muito sereno, Sim, muito paciente, né? Porque ali são várias pessoas, várias vidas diferentes, várias culturas diferentes, sim. né? A maçonaria é a única instituição no mundo, né? Que você vai sentar numa mesa, no qual tem um espírita, um candomblessista, Exatamente. né? Um padre também, que a minha loja Exatamente. teve um padre ortodoxo, advogado, né? E o outro é pedreiro, né? E às vezes o pedreiro é o vigilante, né? E o advogado é o aprendiz. É fantástico. Então, é Fantástico. uma instituição incrível, né? É como o Sereníssimo falou, né? É fantástica. E ao meio desse aprendizado meu, né? Eu aprendi muita coisa, inclusive essa parte de ser manter a mansidão, né? A gente pensar no que a gente vai falar. Né? Uma palavrinha que você pode falar ali pro irmão acaba, né, deixando Isso é ele verdade. triste por alguma questão, alguma razão. Até porque, como eu disse, cada um tem a sua vida, cada um tem um lado profissional, né, dentro da loja. Alguns estão bem, outros não estão bem. E a gente tem que saber trabalhar nisso, né? E poldar, né, as coisas boas. Sim. E não esquecendo de trabalhar em prol da coisa mais importante dentro da nossa sublime instituição, que é a filantropia. Sim. Então a gente tem que trabalhar com tudo isso, né? Eu fui venerável dessa loja, né, que tinha 38 irmãos. Fui venerável também anterior de uma outra loja também, né? E também tive um cargo também anterior de grande secretário de comunicação, né? Também de uma outra instituição. Então, enfim, é um trabalho bem trabalhoso, né? E também toma muito tempo, Sim. né? Que às vezes o irmão liga para você, né? O Sereníssimo que cuida de um monte de loja, imagino como que é, né? O trabalho deve ser 30 vezes maior, né? Do que um venerável mestre. É árduo. É árduo. Gratificante, né? É gratificante, mas é árduo. É. E nosso sapientíssimo aí, eu e o sapientíssimo, a gente trabalha bastante, né? Ele na expansão, eu aqui em São Paulo na administração, enfim, a gente reveza, né? Então Sim, é sim. aquilo, o que o irmão citou também. É que o nosso sapientismo também gosta de infantizar. É a questão da boa equipe que nós temos. O irmão, Muito bom. por exemplo, com o grande secretário de mídia, os irmãos das grandes secretarias, os veneráveis mestres, os irmãos mestres, companheiros, aprendizes, né? Então, quando todo mundo olha só para um determinado ponto, um determinado objetivo, uma determinada meta, nós temos esse trabalho Sim, fabuloso, com né? certeza, com certeza. É um trabalho bem penoso, só que é bem gratificante, Sim, né? Que muito. você, como mesmo eu citei, né? Eu vejo hoje um venerável mestre, É né? gratificante. Que iniciou comigo ali, né? Perto, foi passando, elevando e tal. E hoje é um grande líder, né? A gente, quando chega na cadeira de Salomão, né? De venerança, né? Dentro da loja, a gente é um espelho para todos aqueles que estão lá embaixo. Sim, Então nós temos que ser bom marido, né? Bom pai, né? Cuidar da sua família, sim. né? Tem que ser autossuficiente, né? Você tem que buscar ser autossuficiente, né? Para Isso é verdade. poder ajudar outros irmãos também que estão, né, precisando. Um trabalho penoso, né? Gratificante e necessário, né? Para nossa evolução. Sim. Né? E o que o irmão disse também é a questão da visão, né? A gente costuma dizer aqui, alguns podcasts passados, o papel do venerável mestre, né? Da liderança, que a maçonaria também forma líderes, né? Sim. E o maçom também não é perfeito. O irmão citou o exemplo que o maçom ele tem que ter. Ele tem que ser um exemplo na sociedade também. Nós não somos perfeitos, mas nós temos as ferramentas para sempre nos melhorarmos. Isso é importante também. E falando um pouco do cargo do irmão de grande secretário de mídia, como que surgiu esse cargo para o irmão, o que faz a Secretaria de Mídia, isso é até importante para os irmãos grupianos entenderem, os irmãos de outras potências, enfim, como costumo dizer, os irmãos espalhados aí pelo orbe terrestre, pela terra, pelo mar, e também os nossos admiradores da nossa ordem, os simpatizantes, nossos colaboradores.
Bom, o trabalho é bem árduo. Também. Eu- Dura eu- dias e dias, né? Sim. Cunhado, o que que você está fazendo no computador? Trabalhando em prol da nossa grande loja, né? O trabalho de secretário de mídia, né? Primeiro que a gente tem que ter é muita criatividade. Com Né? A gente certeza. tem que ter criatividade. Né? Claro que a gente tem uma boa equipe, né? Como o Sereníssimo falou. Né? Então a gente tem uma conexão bem bacana com os irmãos. Né? Os irmãos sempre comentam, falam também, né? Sobre a revista, né? A gente tem Sim, às vezes da inclusive Group. a gente está na revista da Gloop, né? Que é muito importante para nossa expansão e até os outros irmãos de outras lojas, né? Verem, né? As visitas do Sereníssimo Grão-Mestre, os comentários, o que houve naqueles eventos, né? Como a gente teve em outubro, né? Se eu não me Do engano, foi Sogler, né? a visita do Sogler, né? E quando eu elaborei, né? E fiz a revista, inclusive, alguns irmãos não podem estar Sim. presentes e alguns não tinham conhecimento de como é tão importante, né? Esse reconhecimento. Então a apresentação ali que eu fiz, né? Sim. Elaborei, mostrei sobre o reconhecimento, de onde que veio. Alguns irmãos comentaram comigo, Isso é bacana, bacana. gostei. Tinha algumas informações referentes ao reconhecimento da instituição. Isso a gente acaba chegando até a gente, né, de uma forma gratuita e fácil, Sim. né? Então esse trabalho ele é muito penoso, tá? Isso pode ter certeza que esse trabalho é muito penoso, né? E demanda tempo, né? Porque a Não, com gente certeza. a gente precisa de várias fontes, né? Uma fonte do Sereníssimo, uma fonte do irmão delegado geral, a fonte dos veneráveis das lojas, né? Em relação a publicar fotos, né? Das sessões, o que houve, As informações, né? as informações, né? Pertinentes à nossa grande loja e diversos outros assuntos, né? Fora isso também, né? A Secretaria de Mídia, ela tem tudo relacionado ali com a comunicação, Isso que eu né? ia Da perguntar. grande loja, né? E como o Sereníssimo informou, né? Antigamente a instituição ela era secreta, né? Pelas perseguições, Sim. né? Enfim, e hoje a nossa instituição ela é apenas discreta, né? Então a gente sofreu, né? Essa mudança, né? E é dramática, né? De ser secreto Sim, para ser discreto, com certeza. né? Então por isso que às vezes tem muita discriminação, né? Referente à nossa sublime instituição por causa do secreto, né? Mas hoje estamos aí, né? CNPJ, né? E tal, redes sociais, Sim. inclusive no Instagram, né? O O podcast, podcast aqui? né? E diversos outros também irmãos que postam também, né? Por meio do Twitter, Sim. Instagram, Facebook, né? E etc. Esse trabalho da grande Secretaria de Mídia também, em levar a instituição, né, para as redes sociais, é muito importante para que as pessoas possam saber o que é a maçonaria, Sim. mas também de uma forma que a gente possa proteger, né, nossa instituição. Então, o trabalho da grande Secretaria de Mídia, né, relacionado ao Facebook e essas redes sociais, é de a gente postar, né, para que as pessoas possam abranger o conhecimento referente à nossa instituição, né, como que funciona a maçonaria e tal. Porém, a gente utiliza alguns termos, algumas coisas que a gente tenta resguardar a nossa instituição e protegê-la, né, de Sim. alguns conceitos que apenas quando aquele candidato, né, que quer ser iniciado, quer conhecer a instituição, ele vai saber o que é. Isso é Né? importante. Mas esses são os conceitos básicos ali que a gente vai utilizar, né? Estamos utilizando já, né? Como acabei de informar, o Sim. podcast, né? E diversas outras comunicações para a gente poder, né, chegar, né? Eu vou utilizar a palavra assim, né? Que hoje é utilizado muito o marketing digital, Sim. né? Mas de uma forma que a gente possa proteger, né, o nome da nossa instituição, a maçonaria universal. É muito importante o que o irmão falou, o trabalho do irmão é fantástico, tá? Na questão da mídia. E a questão exatamente que o irmão citou do institucional. Né? Sim. Todos que nos acompanham, os irmãos, todos os admiradores, podem verificar que nós falamos da instituição maçônica. O nosso trabalho é desmistificar, tirar o folclore, tirar o que amplamente, muita bobagem que é lançada na internet. Então nós abrimos os olhos e trazemos a nossa ordem para o século XXI. Né? Em pleno Sim, 2022 falando exatamente o que é e que não é. Tudo que é falado, tudo que é feito, a questão de instrução, a questão de reuniões, ela é fechada porque é apenas para membros. Eu costumo dizer isso também muito. A maçonaria é uma associação como outra qualquer. É a mesma coisa de uma associação, o mesmo segmento, o mesmo contexto.
de uma associação de advogados, de uma associação de médicos. Então, se eu vejo ali, eu sei que em determinado local tem uma reunião de advogados. Eu não sou advogado. Eu vou bater lá na porta e vou dizer, poxa, eu gostaria de ter a reunião de vocês. A primeira coisa que será me perguntada, mas você é advogado? E se é, qual o seu registro? Qual o seu interesse em ver uma reunião, Sim, né, com de certeza. direito? Então, é um exemplo simples, talvez até pueril, mas que consegue ilustrar a situação que muitas pessoas não entendem. A maçonaria é uma associação. Então, tudo que nós fazemos aqui é mostrar o nosso trabalho institucional. E também é importante, todo o trabalho que nós fazemos, os trabalhos que os outros canais também no YouTube fazem, de outros irmãos, de outras potências, também é muito necessário. Justamente para a pessoa que é leiga na questão maçônica, mas tem uma curiosidade sobre a maçonaria, possa aprender as verdades e mitos, não só as verdades e mitos da ordem, mas também se precaver contra falsários, se precaver contra estelionatários que utilizam, infelizmente, o nome da nossa ordem para aplicar golpes e outras barbaridades que tem por aí. Quais são os planos, os desafios agora para 2022? Bom, os planos para 2022, né? A gente, como a gente estava falando anteriormente, né? Tem que tomar muito cuidado com as mídias sociais, né? Sim, Atualmente a gente está vendo bastante coisa aí que é muito irregular, né? E não é reconhecida mundialmente por nenhuma instituição. Isso é muito preocupante, né? Para a gente, que a gente mantém tanto, né? O nome da instituição e trabalha tanto verdade. para que a gente possa estar sendo protegido, né? Por mal olhares e por perseguição até, inclusive, né? E a gente está sofrendo muito ataque, né? Relacionado à nossa sublime ordem, né? Infelizmente, E, infelizmente. infelizmente, eu não vou dizer que é de dentro, né? Porque é fora, né? Mas utilizam o nome da instituição. Bom, o desafio para 2022, né? A gente tem, né? Como eu disse, né? Com essas instituições, porém, né, trazendo esse transtorno, mas como um bom trabalho, né? Um trabalho verdadeiro, um trabalho sendo bem franco, né? A gente vai conseguir sim estabelecer essa conexão, né? Inclusive com quem, né, quer se candidatar ou quer conhecer a maçonaria e como que ela funciona, né? É verdade. E para os irmãos glupianos, né, o que a gente tem para 2022 tem muita novidade. Muitas novidades que a gente não pode falar aqui? É melhor deixar para os próximos podcasts e Mas eles ficarem temos, curiosos, mas é mas bastante temos coisa. muitas coisas importantes aí, né? Incluso né, nessa didática, né, e tecnológica, né, ao meio da Sim, tecnologia, para que possa ficar mais fácil, né, esse acesso, né, por meio. Hoje todo mundo utiliza celular, né? exato. A gente pode utilizar dentro do treino, no trabalho, no momento de almoço, né? E isso facilita muito para a gente poder abranger esse conhecimento. Porém, a gente tem algumas outras coisas que a gente está trabalhando aí Sim, para ter uma prospecção muito mais forte, muito mais fácil, né, de chegar, né, a esse irmão glupiano, né? Esse ano aqui vai ter muita coisa boa relacionada à comunicação. Pode ter certeza. muito bacana, meu irmão. Irmão Stanley Araújo, grande secretário de mídia da Grupo, parabéns pelo seu trabalho. Tá? Muito obrigado. Fala o nome aqui com certeza fala o nome dos irmãos aqui grupianos, nosso sapientíssimo grão-mestre também, Paulo Rafael. O irmão gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos, para os nossos colaboradores, por aqueles também que em breve nos ouvirão nas plataformas digitais, também no Spotify, poderá ouvir aí no local que mais lhe agrade. Qual a mensagem que o irmão deixaria? Bom, primeiramente, queria agradecer, né, a presença do grande arquiteto do universo, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, no podcast, junto com o Sereníssimo Grão-Mestre, né, com todos os colaboradores que estão nos assistindo, né, ou pelas redes sociais também, pelo YouTube, pelo canal da Glup, né? E gostaria de enfatizar, né, para todos os irmãos em relacionado a pertencer, né, à instituição e ter em relação à responsabilidade, Sim, né? O quão é importante esse trabalho que a gente faz, né? A gente passa horas, né, e horas à verdade. frente trabalhando em prol de algum design, Sim, né, em cima de algum site, né, inclusive do podcast, né, para que todos possam ter esse conhecimento, né? sim, é verdade. E para que os irmãos também, né, dentro de suas lojas, né, cada trabalhozinho também que fazem dentro de vossas lojas é de extrema responsabilidade, né? Eu fui muito tempo dentro da minha loja secretário, né? E o trabalho de secretário nós sabemos que é muito penoso, né? Sim, Documentos, arquivos, preenchimento de atas, né? Enfim, né?
Toda a parte administrativa, né? Toda a parte administrativa de uma loja que é bem complexa, né? Não é fácil, né? Utilizar aquela terminologia, né? E tem muitos Também. irmãos dentro ali que tem um conhecimento bem mais avançado que você. É verdade. E você não tem tanto conhecimento relacionado ali ao português, né? Você acaba, às vezes, o irmão, tá escrito errado aí. Isso acontece. Isso Né? acontece. Mas, É irmão, natural, né? eu não trabalho nessa parte aí, mas muito obrigado pela ajuda, né? Então eu queria poder, né, enfatizar para os irmãos glupianos, né, essas responsabilidades que tem da loja, que existe dentro da loja, né, no qual o venerável mestre, né, foi incumbido por estar ali, né, representando, né, o Salomão naquele trono, né, poder passar aquelas obrigações, né, para o irmão fazer com maior responsabilidade, maior afeto, né, pelo seu cargo, porque não é porque é um venerável mestre, né, que o venerável mestre eu sou só o secretário, né? Então, vou fazer meu Realmente. trabalho aqui. Aí, quando eu for venerável mestre, eu quero um trabalho, porque amanhã você vai ser venerável mestre e você vai precisar do seu secretário, Sim. né? Você vai precisar dos irmãos, né, o seu vice-presidente, É uma né? equipe, né? É uma equipe dentro da loja. Então, eu queria mesmo deixar essa mensagem para todos os irmãos glupianos, né, sobre essa responsabilidade dentro da loja, que é muito importante para o crescimento não apenas da loja, mas também da obediência em si, em particular. Fantástico, meu irmão. Agradeço novamente a presença do irmão Muito por estar aqui obrigado. presente nesse dia Isso. chuvoso de hoje, da gravação aqui Bastante. do nosso podcast. Foi tudo JP. Muito agradeço, meu irmão. Muito obrigado. Precisar, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, meu irmão. Sereníssimo. A todos os irmãos grupianos, a todos os irmãos das nossas lojas, das potências irmãs, a todos os irmãos maçons espalhados aí pelo orbe terrestre, a todos os nossos colaboradores, admiradores da nossa estimada e amada ordem. O meu muito obrigado por estarem presentes em mais um episódio aqui do nosso podcast. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e aguardo vocês no nosso próximo encontro, sempre aqui pelo nosso canal, no mesmo horário, nosso canal aqui do YouTube. Maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, fazendo de bons homens excelentes homens, lutando sempre pelo amor fraternal, pela caridade e pela verdade. O maçom é um agente social que se transforma interiormente em um novo homem. Maçonaria quer dizer construção, maçom quer dizer pedreiro ou construtor. Mas lembrem-se, nós não trabalhamos na obra física, trabalhamos na obra interior, construindo um novo ser. Grupo Grande Loja Unida Paulista.